Valendo. Oi, gente, tudo bem? Professor Aldenir Vasconcelos, mais uma vez aqui com vocês para fazer um comentário de um item nessa nossa reta final de preparação para a prova de Ciências Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí eu espero que você aí em casa consiga acompanhar bem os nossos comentários. Antes da gente apresentar o item, eu queria fazer um breve comentário sobre a habilidade que vai orientar esse item, que é a habilidade número 3, tá? A habilidade número 3, que portanto faz parte da competência de área 1, não esqueçam que a competência de área 1, ela exige do candidato que ele consiga compreender, né, os elementos culturais que constituem as identidades. Então, já está deixando claro que as identidades são constituídas a partir de elementos da cultura, né, que as identidades são um construto e que, portanto, as experiências compartilhadas em comum são sempre um elemento importante nesse tipo de compreensão. E a habilidade 3, gente, ela traz uma exigência que é a seguinte. A habilidade 3, o texto dela diz assim: associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Então, percebam que é como se o próprio Exame Nacional já trouxesse para vocês a seguinte ideia: nós vamos tratar nos textos bases, nós vamos tratar sobre algumas expressões culturais, sobre algumas manifestações culturais e vamos abordar o processo histórico, né, que essa manifestação experimentou ao longo do tempo e com certeza eles vão criar situação, problema em cima desse processo histórico. E aí você vai ter que saber fazer essa associação. Então, como um exemplo rápido, antes da gente ir para o item aqui separado. No ano de 2024, nós tivemos um item em Ciências Humanas em que o texto base falava sobre um certo percurso histórico da valsa vienense, como é que essa valsa vienense tinha uma origem camponesa e que, em função disso, as elites chegaram a proibir a valsa. E aí a situação, o problema, a proposta era exatamente essa, né? O porquê dessa proibição? E aí, quando o candidato fazia a leitura do texto base, ele conseguia fazer a associação entre essa proibição e o fato de ter tido uma origem popular, né, que era a situação, problema que estava sendo proposta, e a alternativa correta apontava exatamente para essa direção. Então, veja, não é uma simples identificação, não é para você identificar a diversidade do patrimônio, é o fato de você abordar uma manifestação cultural e como é que essa manifestação cultural ela experimenta um processo histórico, em cima disso que a situação problema vai ser construída. E aí eu vou colocar aqui para vocês, para a gente poder compartilhar este item, né? Vamos para o texto base rapidamente. O texto base diz assim, poucas datas simbolizam tanto a cultura brasileira e suas origens como as festas juninas. Porém, assim como o carnaval, suas raízes estão em outros países e locais do mundo. Em países como Suécia e Polônia, por exemplo, há o costume de dançar ao redor de fogueiras. Num movimento de influências e adaptações, de norte a sul do Brasil, a festança foi ganhando novas características e tradições. Se vocês acompanharam bem o texto, vejam qual é a informação que ele está dando no texto base. A informação que ele está dando é que as festas juninas caracterizam muito uma manifestação cultural brasileira, mas que não tem suas origens no Brasil. Tem as suas origens em outros países. Mas apesar da origem estar em outros países, esta manifestação cultural no Brasil, ela foi ganhando o quê? Novos contornos, novas características e novas tradições. Gente, se no Brasil ela foi ganhando novas características, novas tradições, novos contornos, isso se deve a um processo de quê? De repetição da forma como elas são praticadas no exterior? Com certeza não. Então, isso quer dizer que no Brasil elas passaram por um processo de quê? De ressignificação, por um processo de reestruturação, né? Por um processo de apropriação, o que acabou exatamente ganhando essas novas características. Então,
Vamos aqui à situação problema? Vamos ao enunciado para a gente ver onde é que a gente consegue dar conta desse item. O enunciado diz assim, que a informação apresentada sobre a referida manifestação cultural está diretamente ligada a um processo histórico de quê? Vejam, a informação eu já te falei, que é uma manifestação cultural que, apesar de ter uma origem fora do Brasil, no Brasil ela ganhou o quê? Novos contornos, novas tradições e novas características. Então, se no Brasil ela ganha essas novas características e tradições, isso se deve a um processo de quê? Letra A, de massificação de costumes estrangeiros. Isso aqui, com certeza, não dá conta da situação problema, né? Então, você não tem se fosse uma massificação de costumes estrangeiros, com certeza nós não teríamos essas novas características, esses novos contornos. A letra B diz, isso se dá a um processo de mediatização de costumes tradicionais. Percebam que a própria proposição da alternativa também não consegue resolver a situação, problema proposta, né? Então, não é mediatização, nós estamos falando de um processo de mudança, de um processo de ressignificação, de reestruturação. A alternativa C diz assim, devido a um processo de renovação de criações autóctones. Talvez aqui nessa alternativa, esta palavra bem aqui, ó, ela possa gerar uma certa dúvida. Gente, algo que é considerado autóctone é porque tem origem na própria região. Então, o próprio texto base já disse que as festas juninas, apesar de ser uma grande marca da cultura brasileira, não tem origem no Brasil. Por isso, a alternativa C também não dá conta, tá, da situação problema proposta. A alternativa D diz o seguinte, que isso se dá em função de um processo histórico de folclorização de hábitos ancestrais. Percebam que a alternativa D, a ideia de falar em folclorização de hábitos ancestrais, também acaba não resolvendo a exigência proposta, que é exatamente saber por que que no Brasil ganhou essas novas características, por que que no Brasil ganhou essas novas tradições. A gente vai exatamente aqui recorrer à última alternativa, que diz o seguinte, isso se dá em função de um processo histórico de apropriação de práticas culturais. Ou seja, se nós não tivéssemos tido essa apropriação da prática cultural referida no texto, com certeza nós não teríamos ganhado essas novas características e essas novas tradições. Então, por isso, gente, que nessa alternativa E é a alternativa que melhor dá conta da situação, problema que foi proposta no item e automaticamente é a alternativa, né, que vai caracterizar o gabarito da questão resolvida. Eu quero mostrar para vocês aqui, na mesma linha, tá? Inclusive na mesma habilidade, eu vou trazer para vocês aqui um outro item, vou pedir para vocês acompanharem comigo. Percebam, o texto base diz o seguinte, a Beija-Flor afirma a necessidade de uma afrosofia e conta no enredo que falamos e escrevemos em bom português para o mundo inteiro ouvir. Evoca o teatro experimental negro e todo o pensamento e reflexão que veio de povos africanos para o nosso país. A nobreza da corte é de ébano, tem o mesmo sangue que o seu, ergue o punho, exige igualdade, traz de volta o que a história escondeu, canta o samba. Percebam aqui, gente, que nessa questão, vocês que não sei se vêm acompanhando as últimas edições do Carnaval no Brasil, muitos desfiles de escola de samba atualmente no Brasil trazem, né, temas para produzir uma reflexão crítica, às vezes gera uma certa polêmica. Percebam que nessa questão que foi tratada, o texto base é como se ele estivesse dizendo assim, que a Beija-Flor, né,
ela afirma a necessidade de uma afrosofia, ou seja, de que o próprio conhecimento, né, de origem africana, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter um espaço de fala, né? Ele precisa, nesse momento, de um espaço para poder se afirmar. É como se ela denunciasse que, historicamente, essa tradição africana, esse conhecimento africano tivessem sido silenciados. Então perceba que o objetivo aí é exatamente tratar sobre essa situação, porque nós sabemos, principalmente se tratando de Brasil, nós sabemos o quanto a contribuição africana em diversas áreas, ela dificilmente foi reconhecida. Então, percebam que a postura da escola de samba em afirmar essa necessidade está diretamente ligada a um processo histórico de preconceito, a um processo histórico de dominação, de opressão, e esse item, a situação, o problema vai ser proposta exatamente em cima dessa condição. Vamos analisar aqui? Vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Percebam, o enunciado diz assim: nos atuais desfiles das escolas de samba brasileiras, abordagens temáticas como a citada no texto justificam-se em função das... Percebam aí, gente, que ele está dizendo o seguinte, olha, muitas abordagens que nós temos atualmente das escolas de samba, né, que trazem uma crítica, que trazem a necessidade de você reconhecer as contribuições culturais, de você valorizar a memória, né, de diferentes povos que formaram a sociedade brasileira, esse tipo de ação se justifica em função do quê? Ou seja, qual é a realidade que nós temos no Brasil que acaba justificando a necessidade desse tipo de postura? A letra A, acompanha aí comigo, a letra A diz o seguinte, né, que isso se justifica em função das trajetórias simétricas das culturas. Gente, simétrico pressupõe a ideia de igualdade, né? E aí nós sabemos que nós sabemos que as trajetórias das culturas, principalmente na formação da sociedade brasileira, essa trajetória ela não é simétrica, pelo contrário, você tem muitas relações de desigualdade, né, muitas relações de hierarquizações, de opressões, e automaticamente a letra A não dá conta da situação. A letra B diz o seguinte, em função das flexibilizações linguísticas da nação, não. Se você tivesse uma flexibilização linguística da nação, talvez a própria afrosofia tivesse espaço, né? Coisa que o próprio texto base diz que não há. A alternativa C diz o seguinte, que esse tipo, né, de abordagem temática, na perspectiva crítica, se justifica em função das experiências históricas de dominação. Percebam que a letra C, ela sem dúvida vai passar a caracterizar um gabarito que é como se ela trouxesse para a gente o seguinte, eu vou comentar aqui rapidamente com vocês, é como se a alternativa C dissesse, olha, como nós temos uma trajetória histórica, né, de experiências de dominação, né, da escravização, da exclusão, é por isso que essas abordagens temáticas acabam sendo justificadas. Então, por isso a letra C ela vai caracterizar de fato o nosso gabarito. Mas só para poder finalizar o nosso comentário, percebam aí que a letra D de dado vai dizer o seguinte, que isso se justifica em função das encenações artísticas de africanidade. Percebam que a alternativa D ela traz uma ideia que também não dá conta da situação, problema proposta no item. E a alternativa E diz o seguinte, justificam-se em função das diferenças étnicas dos povos americanos? Não, gente, a abordagem temática ela não se justifica em função das diferenças étnicas, ela se justifica em função de que você tem uma grande desigualdade, um grande processo de opressão e dominação entre essas diferenças étnicas. Por isso, a alternativa E também não dá conta do gabarito, sendo a alternativa correta a alternativa C. Então, para poder finalizar esse bate-papo com vocês, eu acredito que a análise dessas duas questões
elas acabaram sendo suficientes para você entender qual é a exigência dessa habilidade 3. Então, preparem-se que este ano, Enem 2025, você também terá itens que vão exatamente nessa direção. De que forma você deve buscar essas manifestações culturais do presente e associar essas manifestações aos seus processos históricos. Então, é por aí o caminho que você deve percorrer. E aqui, no Universo Mais, a gente dá continuidade a esse trabalho coletivo e que com certeza vai te ajudando em casa a se preparar para poder ter um ótimo resultado no Enem 2025. Meu grande abraço, até a próxima.